Fala galera, beleza? Na paz, Deus abençoe você e sua família. Pessoal, vamos tentar entender por que Lulinha ainda não está preso. Por que André Mendonça já não mandou uma carta rogatória para a Espanha para que tenha a extradição de Lulinha? Porque já era para ser preso, já tem provas suficientes de que ele solto pode obstruir justiça. E não é ele solto só, é ele solto com o sistema protegendo ele, tendo o pai dele como presidente da república. Esse cara já era para estar preso. Ele tinha que estar preso para que não obstruísse a justiça. E se é todo mundo que tem ligação com ele, se afastado. Todo mundo se afastado. Para aí sim dar independência à Polícia Federal. Vamos escutar Ludmila Lins Grilo, pessoal, segue o canal dela lá também, hein? Ó, quer aprender um pouco de justiça? Quer entender essa bagunça que o Brasil vive? Siga o canal dela lá. Segue o canal dela lá, você vai aprender muito sobre a bagunça que tem acontecido no Brasil. Vamos ver aqui. Tentar entender um pouquinho por que o Lulinha ainda não está preso. Vamos lá. Play, pô, vai. A prisão preventiva do Lulinha já deveria ter sido decretada há tempos, né? Nas últimas semanas, os elementos se acumularam assim de um jeito que fica cada vez mais difícil de ignorar. Vamos por partes, porque esse caso tem várias camadas e todas elas se encaixam. A primeira camada é a relação do Lulinha com o careca do INSS. Esse nome já é velho conhecido no nosso canal e ele é apontado como uma das peças centrais do esquema de descontos associativos fraudulentos que sangrou o bolso de milhões de aposentados e pensionistas por todo o país. É a chamada Operação Sem Desconto, que foi deflagrada pela PF e pela CGU em abril do ano passado, está apurando um rombo estimado de mais de 6 bilhões de reais descontados indevidamente de benefícios do INSS entre 2019 e 2024. O careca, pessoal, do INSS foi preso em setembro do ano passado, 2025, justamente pela polícia ter identificado um papel de liderança dele nesse esquema. E ele acabou de ser indiciado pela PF. A PF indicia ex-presidente do INSS careca e outros em inquérito. As investigações mostram que o Lulinha não é uma figura distante desse universo. Ele é apontado como alguém próximo do careca do INSS, com contatos e tratativas que despertaram o interesse da PF. E é justamente essa proximidade que abriu as portas para um novo capítulo na vida do filho do presidente. Um segundo inquérito, agora por suposto tráfico de influência envolvendo negociações ligadas à Dataprev, a empresa pública que processa os dados do INSS, está rolando. PF pede e Mendonça autoriza inquérito sobre a atuação de Lulinha na Dataprev. Mas, pessoal, o nome do Lulinha não aparece sozinho nessa história. Tem uma outra figura que, segundo as investigações, estaria funcionando como uma espécie de elo entre o Lulinha e o careca do INSS, que é a Roberta Luxinger. Os documentos que foram apreendidos pela Polícia Federal e as mensagens estão apontando nesse sentido, que a Roberta recebeu cerca de R$1,5 milhão em valores ligados a esse esquema, e em dezembro do ano passado, a Roberta, foi alvo de busca e apreensão. E entre as mensagens recuperadas pelos investigadores, uma chamou muita atenção, que foi uma referência a um repasse de R$300 mil para o filho do rapaz. Quem que é o filho do rapaz? Segundo a interpretação da investigação dos policiais, seria uma forma disfarçada de mencionar o filho do presidente. Mas tem ainda mensagens em que os envolvidos discutem descartar celulares, que é um comportamento, jogar fora celular, é um comportamento para quem investiga, isso costuma indicar preocupação em apagar os rastros, não é isso? Mas tem mais um fio dessa mesma meada, as viagens internacionais. A polícia fez alguns levantamentos que mostraram que o Lulinha esteve em Madrid e em Lisboa por diversas vezes, além de ter feito ainda uma viagem à Noruega e à Finlândia em janeiro do ano passado, que essas viagens teriam custado cerca de R$300 mil e teria sido paga pela própria Roberta Luxinger e por familiares dela. Uma viagem anterior a Portugal, em 2024, teria sido bancada pelo próprio careca do INSS. E os investigadores também identificaram uma agência de viagens que recebeu mais de R$600 mil em pagamentos ligados aos deslocamentos do Lulinha. Então some-se a isso um episódio registrado em outubro de 2024, que foi a entrega de uma encomenda no apartamento do Lulinha, em São Paulo. Hoje também sob a lupa ali das investigações. Mas o círculo não para por aí. Há registros de visitas ao Ministério da Saúde, mostrando que a Roberta Luxinger teve lá no Ministério pelo menos 4 vezes, em nome de uma empresa chamada Duo System. Já o careca do INSS aparece em pelo menos 5 visitas. Primeiro representando uma empresa de telemedicina, depois a World Cannabis. E uma dessas visitas, segundo lá os registros, coincidiu com a presença de Alexandre Berger, que ocupava a Secretaria Executiva do Ministério e hoje integra o gabinete pessoal do Lula. Ou seja, o mesmo núcleo de pessoas ligado ao esquema do INSS também transitava ali com facilidade dentro da esplanada dos ministérios. Então, diante de todo esse acúmulo de evidências, em janeiro desse ano, o André Mendonça autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do Lulinha,
Lulinha. Foi uma decisão, assim, dura, que expôs mesmo a movimentação financeira do Lulinha. A Mendonça autoriza pedido da PF e quebra sigilo do Lulinha. E é aqui que a defesa do Lulinha decidiu sair a campo. O advogado do Lulinha é o Marco Aurélio de Carvalho, que é o fundador do grupo Prerrogativas, e ele é coordenador da campanha do presidente Lula à reeleição em 2026. Ele cuida, portanto, o Aurélio, né, o Marco Aurélio, ele cuida da campanha do pai e cuida dos problemas criminais do filho. Olha só, ele tem várias funções, é um multitarefa, né? Tá cuidando da campanha do Lula e tá cuidando dos problemas criminais do Lulinha. Então, se tem alguém que personifica a figura do advogado militante, esse alguém é o Marco Aurélio de Carvalho. Afinal, nele, a gente não consegue distinguir onde termina o advogado e onde começa o militante. Para votar no Lula, ali é uma coisa indistinguível. Tudo isso é culpa sua. Ele ainda em janeiro, esse advogado, ele compareceu a um evento tudo isso é no Palácio culpa do Planalto. sua. E ali na frente de todo mundo, ele chamou ali de canto, ali numa conversa de pé do ouvido, ele chamou quem para conversar? O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. E chamou para defender o seu cliente. Olha só que loucura. Vamos ver o vídeo. Olha que vergonha para você que votou no Lula. Você que defende um corrupto. Isso aí, ó. Isso, nós, patriotas, sempre avisamos que ia acontecer. Nós falamos, isso vai acontecer. Chamou ali de canto para conversa ali ao pé do ouvido, né? Só um advogado militante, no sentido, né, em que é o Marco Aurélio de Carvalho, teria essa oportunidade, a pachorra, de chamar a autoridade que está investigando o cliente dele para reclamar exatamente do fato de que ela estava investigando o cliente dele. Quer dizer, o advogado do cara foi chamar o policial, o delegado que está investigando o cliente dele, foi reclamar que está investigando o cliente dele. É muita pachorra, né? Então, numa entrevista para o UOL, no fim de julho, esse advogado afirmou que a exposição da vida financeira do Lulinha, longe de ser um problema, passou a funcionar como um ativo da própria campanha eleitoral do Lula. Só um ativo. A lógica dele era a seguinte, que as contas do filho do presidente, do cliente dele, iam ser expostas, que não vai acontecer nada. A defesa iria apostar em reforçar a imagem de que não tinha nada de errado escondido ali, de que estava tudo certo. Então, de que poderia ser usada essa imagem de homem probo, de homem confiável, do Lulinha. O problema é que essa declaração desse advogado envelheceu rápido e envelheceu muito mal. Poucos dias depois, no fim de julho, também vieram as decisões do André Mendonça, determinando a abertura de 2 novos inquéritos para investigar o Lulinha. E no dia seguinte, dia 30 de julho, foi autorizado um inquérito envolvendo corrupção e o negócio da cannabis medicinal, puxando o fio da World Cannabis, da empresa. No dia 31 de julho, foi a vez de ser autorizado o inquérito sobre o suposto tráfico de influência envolvendo a Dataprev. Então, quem que é o sujeito dos 2 inquéritos? Pois bem, é o Lulinha. A Mendonça autoriza nova investigação sobre Lulinha a pedido da PF. Então, as decisões do Mendonça se apoiam em elementos concretos trazidos pela Polícia Federal. E esses elementos apontam conversas, movimentações que, segundo os investigadores, merecem ser esclarecidos. Não se trata, assim, de uma perseguição pessoal ao Lulinha, pessoal. É um magistrado do STF analisando indícios e decidindo que esses indícios são suficientes para autorizar a continuidade dessas apurações. E aqui a gente chega ao ponto que, na nossa avaliação, é o ponto mais grave. Enquanto tudo isso está acontecendo, pessoal, o Lulinha está morando na Espanha. Sem trabalho conhecido, a gente desconhece. Com o que o Lulinha trabalha? Eu não sei, alguém sabe? Sem atividade profissional declarada, sem nenhuma explicação convincente para essa mudança repentina de país. Ninguém sabe o que foi fazer lá, com o que está se metendo. O motivo de Lulinha mudar para a Espanha gera desconfiança. Ele trabalhou. Essa informação de que ele está morando na Espanha, isso não é um detalhezinho qualquer, não. Isso aí apareceu de forma contundente no relatório que foi apresentado ainda em março pelo deputado Alfredo Gaspar, relator da CPI do INSS. O Alfredo Gaspar pediu expressamente a prisão preventiva do Lulinha com base no artigo 312 do CPP, o Código de Processo Penal, e recomendou o indiciamento dele por 4 crimes diferentes: tráfico de influência, lavagem e ocultação de bens, organização criminosa e corrupção passiva. E o texto chegou até a ser votado pela comissão, mas foi rejeitado por 19 a 12. E a CPMI encerrou os trabalhos sem aprovar um relatório final, né, oficial. Mas isso não apaga os argumentos que o Alfredo Gaspar colocou na mesa, porque eles seguem batendo num ponto que ninguém respondeu até hoje. O relator da CPI pede prisão de Lulinha por ter deixado o país. O argumento, assim, é direto. O relatório do Alfredo Gaspar afirma que a saída do país, bem no momento em que a operação ali ostensiva da PF foi deflagrada, em abril do ano passado, essa saída do país configura um fundado receio de que o indiciado busque se subtrair à incidência da lei penal. Isso é uma confissão de crime, pô. Que ele deixou o Brasil. Se você não deve nada, teu pai é o presidente da República, você não deve nada, você vai sair do país pra quê? Da decretação da prisão preventiva. Isso, pessoal, tem um efeito prático, né, muito concreto. Estando na Espanha, o Lulinha se protege automaticamente de 2 coisas. Primeiro, ele se protege de busca e apreensão, que depende da presença dele ou dos bens dele no Brasil, para serem cumpridas com efetividade. Segundo e mais importante, ele se protege de um eventual mandado de prisão.
Porque se ele estiver fora do Brasil, o mandado de prisão não é que não vai ter efeito, mas ele vai perder a sua força imediata, não vai poder ser preso imediatamente, vai precisar de um processo de extradição, que é longo, complexo, nem sempre bem sucedido. Ou seja, morar na Espanha sem trabalho conhecido, sem justificativa clara, no exato momento em que as investigações avançam contra ele, é uma forma de se blindar da justiça brasileira. E é exatamente por isso que o relatório do Alfredo Gaspar classificou essa mudança de país como uma ameaça à aplicação da lei penal. Essa ameaça, na minha avaliação, permanece até hoje. Então, diante de tudo isso, a pergunta que fica é simples. Entre a proximidade com o careca do INSS, o dinheiro que passou pelas mãos da Roberta Luxinger, as viagens internacionais, olha quanta coisa, os registros dentro do Ministério da Saúde, a quebra de sigilo, os 2 novos inquéritos autorizados em questão de dias, e os argumentos que o próprio relator da CPMI colocou na mesa, quantos elementos mais são necessários para que a prisão do Lulinha, a prisão preventiva, seja de fato decretada? Precisa mais do quê? Só que eu já listei, né, um rosário de motivos. Aí você pode perguntar, mas o André Mendonça pode decretar então a prisão dele? Então, mais ou menos. Hoje em dia, o juiz não pode mais decretar prisão de ofício, sozinho, matar no peito e decretar. Hoje não pode mais. Aliás, já há bastante tempo, já há alguns anos. O juiz ele precisa ser provocado. André Mendonça não pode. Por essa prisão. Alexandre de Moraes faz isso. Ou pelo Ministério Público. Né? Alguém precisa pedir é assim que ele, o juiz o Alexandre de Moraes só faz isso. Para o juiz, né, chutar pro gol. Então, assim, uma prisão do Lulinha vai ter que passar necessariamente por um pedido de uma dessas 2 instituições. O Mendonça não vai poder agir de ofício, né? Então vamos continuar acompanhando aí esse imbróglio. Vamos ver se a PF, né, a ala boa da PF ou a ala boa do Ministério Público Federal entendam que essa prisão ela precisa acontecer e peça, né? Aí a gente vai poder... O Alexandre de Moraes só fez isso até hoje. Mandou prender de ofício. Depois ele montou um relatório dizendo que alguém foi pedido pela PGR, foi pedido... Não, primeiro ele mandava prender e depois ele ligava pro Gonê e falava assim, Gonê, faz um pedido aí depois. Assim que o Alexandre de Moraes trabalhou. É assim que ele Moraes... Mas, cadê a direita? Cadê o pessoal de direita? Cadê o pessoal que defende o povo que foi roubado por esses canalhas do PT, do Lula, família do Lula inteira? O pai, eu quero saber onde está o irmão do Lula, o Frei Chico, que tá nesse rolo aí também. Ele tem que encana. Tem que encana ele, o Lula, o pai, os 3, os 3 pateta. Tem que encana os 3 pateta. E se levar as banjas junto é lucro para o Brasil. Porque pessoas igual esse pessoal sair da vista do povo é lucro para o Brasil. É lucro para o mundo, hein? Pessoal, quem gostou do vídeo, deixa o like, comente, compartilha. Beleza? Quer ajudar o canal? Quer me ajudar a trocar o fone de ouvido? Quer me ajudar a melhorar o som? Vou deixar o link na descrição aqui, ó. O meu Pix, o meu nome, Leandro Machado, tá? Leandro Machado da Silva. O Pix é Amigo do Brasil, é o meu e-mail, amigodobrasil38@gmail.com. Vou deixar aqui na descrição aqui embaixo, beleza? Vamos pro próximo vídeo.